São vários textos, mas eu quero me basear no livro, na carta de 1 Timóteo, capítulo 4, por favor. Esta mensagem é como fosse uma vacina, ao mesmo tempo é um ensino para a vida da igreja. Então a ministração hoje não haverá nenhuma entrega de chave de ouro, não haverá nenhuma porta aberta. O que eu quero é que a porta do seu coração esteja aberta. Amém, irmãos? Então vamos lá, 1 Timóteo, capítulo 4, por favor, 1 Timóteo 4. Do versículo 1 até o 4. Depois nós vamos lá para 2 Timóteo 2, de 14 a 17. Eu quero que você anote muito bem essa ministração. Tem aqui, eu acho que 7 páginas no esboço. Se não terminar hoje, a gente termina outro dia. Mas eu quero tratar com um assunto muito sério com vocês, sério mesmo. Aliás, toda a palavra de Deus ela é séria. Mas eu quero que você fique atento, não se desconecte, não fique brincando, não fique perdendo, não vou perder um tempo, mas tirando atenção. O seu celular pode ficar desligado. Mas como eu disse, é uma vacina. É uma vacina. E vai nos ajudar essa palavra. Então diz assim, 1 Timóteo 4. O Espírito, com E maiúsculo, ele está falando do Espírito Santo aqui, o Espírito de Deus. Porém, expressamente diz que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis, para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, porque tudo que Deus criou é bom, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Capítulo 2 de 2 Timóteo, por favor. Versículo 14 a 17. Segundo Timóteo 2, de 14 a 17, diz assim: lembra-se essas coisas, ordenando-los diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras, para que nada aproveitam, exceto para perverter os ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se vergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Evite os falatórios inúteis, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses corrói como câncer, entre os quais estão Himeneu e Fileto, que nós não vamos entrar nesses personagens aqui agora. Apocalipse capítulo 2, por favor. Apocalipse capítulo 2. Achou, irmãos? Bem fácil. Se você achou, diga amém, glória a Deus, amém? Maravilha. Diz assim: ao anjo da igreja que está em Éfeso, escreve: isso diz aquele que tem a mão direita 7 estrelas, que anda no meio das 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, a tua perseverança. Sei que não suporta os maus, e que puseste à prova aqueles que dizem apóstolos e não o são, e descobristes que eram mentirosos. Tens perseverança, e por causa do meu nome sofreste, não desfalecestes. Porém, tenho contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caístes, arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti, removerei do seu lugar o seu candeeiro, e se não te arrependeres,
Tens, porém, o teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei direito de comer a árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém, irmãos? Feche os seus olhos, por favor. Eu quero que você continue sendo sincero diante do Senhor, de abrir o teu coração e deixar apenas que a voz do Espírito Santo de Deus, a palavra dele, que é poder, transforme e restaure a tua vida, em nome de Jesus. Senhor, nós nos submetemos inteiramente à tua palavra, a tua voz seja a única voz a ressoar pelo poder da tua palavra. Eu peço, Senhor, que o Senhor não permita que eu fale algo que não venha da tua palavra, que não venha do Senhor. Eu quero ser apenas um canal livre para atingir os corações, em nome de Jesus. Nós oramos, amém, Senhor, amém. Os perigos da apostasia. Você pode repetir comigo lá? Apostasia. O perigo para todo cristão. O perigo para todo cristão. Irmão, eu vou contrariar um pouquinho o nosso irmão, ele vai entender porque eu disse. Vamos falar como crente fervoroso, sem muito batistão. Amém? Vamos lá então. Apostasia. O perigo que cerca todo cristão. Então aí, pastor, o que é esse negócio de apostasia? Que coisa doida é esta? Muito bem, tem algumas definições interessantes a respeito disso. Primeiro, a apostasia pode ser algo, pode ser não, é uma palavra que se refere a algo que é uma separação, um afastamento. Alguns interpretam em outros versículos e eles deixam bem definido alguma coisa. Apostasia quer dizer o afastamento gradual da fé. O afastamento gradual da fé. Ou seja, a apostasia ou apostatar-se nada mais é do que a rejeição da palavra. Entenda, a apostasia não acontece com quem está lá fora. A apostasia acontece com quem já conhece a palavra de Deus. Por isso que eu estou dizendo para você que essa ministração é uma vacina, é algo para você ficar de antena ligada, é algo que você vai precisar ficar de convicção de que Deus quer realmente levar você a um patamar mais alto. A Bíblia aponta que a apostasia é também o abandono da verdade de Deus. E entenda, eu quero que você compreenda, que por mais que nós somos conhecedores da palavra de Deus, por mais que nós entendamos que a palavra de Deus é fundamento da palavra, mas nós estamos vivendo nesses últimos dias, querido, indiscutivelmente, um período onde a apostasia tem infiltrado na igreja e trazido grandes prejuízos. Mas em nome de Jesus, nós vamos aqui profetizar, e pelo poder da palavra, nós não vamos permitir que isso atinja a nossa igreja em nome de Jesus. Por isso que você vai ouvir essa palavra, essa ministração hoje. No contexto da apostasia, nós vamos ver também no Velho Testamento, e um dos livros que trata muito forte a respeito disso, é o livro de Oséias, do qual o Senhor levanta esse profeta, permite que ele case com uma mulher da vida, e ele utiliza, irmãos, a maneira como que esse homem, esse profeta, está casado com uma prostituta, e Deus mostra para ele: Oséias, esta é a maneira como que o povo está vivendo comigo. E Deus permite que essa mulher tenha 3 filhos. Alguns estudiosos dizem que alguns filhos não eram deles. E é interessante o nome deles. A primeira chamava-se Jezreel, que tinha um significado, Deus espalha. Olha só, irmãos. A segunda, Loruama, que significa não amada, desfavorecida, sem favor, sem a graça. E o outro filho, Loami, que significa não meu povo, em outra expressão, o rejeitado. O que eu quero dizer para você com isso aqui? O que nós aprendemos? A apostasia gera 3 tipos de gerações nas igrejas: os espalhados, os desfavorecidos e os rejeitados.
Eu estou falando do povo de Deus. Era que Deus estava mostrando para Oséias. O que gera apostasia: os espalhados, desfavorecidos e os rejeitados. E nós vamos entender também que existe a apostasia individual e uma apostasia coletiva. A apostasia individual é quando eu deixo de viver, é quando eu creio na palavra, mas eu desisto de praticar esta palavra. É a mesma coisa de eu ter experimentado coisas novas de Deus, ser tocado por Deus, ter um dia tido experiências com Deus, pelo poder da palavra, mas chega um momento em que eu não quero mais contato, favorecimento, eu não desejo ter esta palavra. Eu não tenho a prática da palavra. Vocês vão ver muito isso hoje. A prática da palavra impede a apostasia se instalar. A não prática da palavra favorece a instalação da apostasia. A apostasia coletiva é quando uma igreja, denominação, um grupo, uma célula, resolve abandonar os princípios da palavra de Deus. Nós brincamos muito, um pé na igreja, outro pé no mundo. É o crente Raimundo, um pé na igreja, outro pé no mundo. Irmão, isso é muito sério, porque perante o Senhor, perante a luz da palavra de Deus, não existe alguém ficar com um pé na igreja, outro pé no mundo. Não! Ou você é 100% de Deus, ou você é 100% do mundo. Não se iludam com esse bando de crentes que tem surgido em alguns momentos aí, achando que não tem problema viver um pé no mundo, outro pé na igreja. Não, quem é convertido, irmão, 100% é de Jesus. É isso que nós precisamos entender. Mas a apostasia vai trabalhando em algo muito perigoso. Ela vai usando um texto fora do contexto para achar um pretexto. E é uma harmonia muito perigosa dentro do contexto da apostasia, é que muitas vezes a antropologia, que é o fato de estar estudando as coisas do homem, se misturando com o contexto da palavra de Deus. Então tem muita gente que está desvirtuando a palavra, favorecendo nada mais do que o homem. Entenda uma coisa: a apostasia coloca o homem como centro das coisas, mas a palavra de Deus estabelece que Jesus é o centro de todas as coisas. A contrariedade começa por aí. E a igreja tem que viver em função do que Cristo é, do que Cristo faz. A igreja entende, e precisa entender, o que Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Amém, irmão? Sem Jesus nós não somos nada. Você pode falar para a pessoa do seu lado: sem Jesus você não é nada, querido. Sem Jesus você não é nada. Toda apostasia tem um princípio, irmãos: o desprezo à palavra de Deus. Vou repetir: toda apostasia tem um princípio, um começo. É o desprezo à palavra de Deus. É a inserção de valores contrária à palavra de Deus. Agora quero que você deixe bem claro aqui para você, preste atenção. Esfriamento na fé é diferente do de apostasia. Uma pessoa que está fria na fé não significa que ela abandonou a fé. Uma pessoa que está fria na fé, se ela não desprezou o temor a Deus, ela tem chance de recuperar e reacender a chama. Amém, irmão? Eu creio nisso. O apóstata, o que vive na apostasia, já é muito mais perigoso, muito mais forte. Sabe qual é? Não é esfriamento na fé, é o abandono, a rejeição da palavra de Deus. Escute, querido. A apostasia é muito perigoso. E ela torna-se perigosa dentro da igreja com um conceito. Sabe qual é? Eu amo a Jesus, mas eu não suporto a igreja. Escute que eu vou repetir para você. Eu amo a Jesus, mas eu não suporto a igreja. Essa é uma ideia apóstata.
mentirosa, diabólica, porque Cristo é o cabeça da igreja. Se você está ligado em Cristo Jesus, você faz parte do corpo da igreja. Não vem com essa não vem com essa ideia, vou servir a Deus em casa, vou montar meu altar e vou viver. Mentira, essa daí é apóstata. Porque se você está ligado na cabeça, o corpo também está ligado à cabeça. E o corpo é a igreja de Jesus. Amém, irmão? Onde é que está o corpo de Jesus aqui? Amém. Levanta a mão aí, levanta a ponta para cima. Diga, eu faço parte do corpo de Jesus. E diga bem forte, o cabeça da igreja é Jesus de Nazaré. O que detém todo o poder. Amém, irmão? Então é Jesus o dono da nossa vida. Se você é crente em Jesus, você vai estar ligado num corpo. Não vem com essa história, não sirva a Deus em casa. Não. Ó, você está voando. Você está fora do contexto bíblico. Você vou fazer o que quer. Não. Você pergunta para qualquer pessoa, pé de macaco que passa aí na rua. Você conhece Jesus? Ou conheço, o Filho de Deus. Está chegando o Natal, onde ele nasceu. Ele vai dizer isso. Mas pergunta se tem compromisso. Então a apostasia, irmão, é o desprezo às coisas, ao reino de Deus. E nós estamos vivendo essa realidade já no ambiente espiritual. E eu quero convocar você, irmão, é tempo de buscar o Senhor. Irmão, é tempo de um renovo espiritual na nossa vida. É tempo de colocar em ordem as nossas vidas. É tempo de colocar em ordem as coisas mal resolvidas. É tempo de despertar a nossa fé. É tempo de compromisso e não de sumiço. É tempo de nos achegarmos mais a Deus. É tempo de vida e não de morte. É tempo de chorar na presença de Deus. Irmão querido, eu tenho que falar isso para você. Se você, não tem problema do meu filhinho participar da festa de Halloween. Ô crente, ô irmão, pelo amor de Deus. O que vão dizer? O que vão pensar? Teu filho é herança do Senhor. Eu não quero acreditar que você vai pegar teu filho e oferecer a demônios, vestir de bruxinha, vestir de tanta palhaçada que tem aí. Teu filho é herança do Senhor. Eu e você vamos prestar conta dos nossos filhos. Amém, irmão? Você pode fazer a campanha que for, mas se você não pôr ordem e limite na tua casa em relação aos seus filhos, irmãos. Eu tive uma situação uns 20, 30 dias atrás, mais ou menos. Parei num lugar para tomar um lanche com a esposa. E quando fui pagar a conta, a dona disse uma coisa. Começou a cantar. Tem uma música que a gente estava cantando. Maravilhosa graça. Alguma coisa nesse sentido. Eu falei, eu conheço essa música. Eu sou crente. Que bem, tudo bem, eu também sou e tal, né? Então eu estava a igreja tal, que era no centro, como eu mudei lá para o tal lugar, e para mim ficou difícil agora. E a minha filha não se adaptou a outra igreja. E aí eu tive que chamá-la e dizer, como eu e meu esposo, a gente só tem moto, não dá para vir toda vez. Eu combinei com ela da gente vir pelo menos 2, 3 vezes à igreja, e eu vou pagar o Uber para ela vir, eu venho junto com ela e tal. E ela citou, eu falei, nossa, que bênção. Qual a idade da sua filha? Na minha cabeça era uma filhinha de 16, 17 anos. Qual a idade da sua filha? 6 anos. Falei, 6 anos? Irmão, onde é que nós vamos parar? Que pai e mãe bonachão é esse? Eu não estou aqui desprezando essa garotada que está vindo aí, não. Mas, irmão, se come na tua casa, se você tem que lavar as cuecas, tem que lavar as calcinhas, se você tem... irmão. Esse exagero, a valorização humana é muito perigosa. Uma heresia é uma mistura de autorrevelação das coisas de Deus, da Bíblia Sagrada,
com algumas filosofias baseadas, como eu já disse, na antropologia. Isso é muito perigoso, quando nós tentamos descentralizar Jesus e centralizar o homem. E aqui vai 3 coisas que eu quero compartilhar com vocês aqui. Primeira, a idolatria, o desânimo e o engano são 3 ações que mais têm influenciado a apostasia nesses últimos dias. Quais são? Primeira? Bem forte, vamos lá? Segundo? Bem forte, irmão. Até desanimado para falar desânimo, irmão. Vamos lá. Primeiro, qual é? Segundo? Desânimo. Terceiro? Engano. Então você vai repetir comigo aqui. Idolatria. Show! E desânimo? Show! Engano? Show! Faz assim, ó. Cai fora! Maravilha. Essas 3 atitudes, esses 3 tipos de comportamento, as 3 ações influenciam. Pastor, eu não sou idólatra. Eu? Ah, Jesus. Vamos lá então? Idolatria não é apenas adorar outros deuses ou imagens. Idolatria é colocar qualquer coisa acima de Deus em nossas vidas. Não disfarça, irmão, não abaixa a cabeça. Olha para mim e presta atenção no que eu estou falando. Nós podemos idolatrar uma pessoa, podemos idolatrar um emprego, podemos idolatrar um partido político, podemos idolatrar o dinheiro e outras coisas mais. Você pode idolatrar filho, você pode idolatrar pastor, você pode idolatrar a igreja, você pode idolatrar ministério, você pode idolatrar seu título. O que eu quero que você compreenda, meu amado querido irmão, é que você tem que evitar determinadas coisas. Tem coisas que você tem que estabelecer limite. Tudo aquilo que você coloca acima das coisas de Deus e do próprio Deus, você fere o princípio do primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, sobre tudo. Deus tem que ser venerado, amado, valorizado, priorizado nas nossas vidas. Amém, irmão? Amém. Deus, não, eu ia fazer uma propaganda, mas não vou fazer não. Vou falar, Deus acima de tudo. Entenda, querido amado irmão. Olha aqui. Talvez você está pensando, amanhã eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar aquilo. Talvez você está venerando, amanhã você tem... Nós estamos, irmão, olha, escute só. Nós como cristãos, nós temos que tomar cuidado para que o dinheiro não tome, não roube a nossa comunhão com o Senhor. Sabe que às vezes eu tenho saudade da nossa vida simples como cristão. Eu não sei se você é dessa época, mas às vezes nós nos reunimos para comer. Eu não sei, eu acho que o pessoal que está com mais de 30 anos de crente aqui sabe. Quando era festa de crente, irmão, como que era festa de crente? Não tinha talher, era colher no lugar de garfo, o prato vinha derramando macarrão, não importava, vinha, né, para cá, festa de final do ano, você comia com gosto. Hoje não, você tem que estar fitness. Desculpa, irmão, dá até raiva de comer com alguns crentes. Não posso tomar refrigerante. Eu não estou falando para você ser igual a mim, eu não estou pedindo para você abusar do que não precisa ser abusado, mas eu estou dizendo que nós podemos ter uma vida simples, porém santa. Podemos ter uma vida simples, porém honesta. Podemos ter uma vida simples como cristãos, mas podemos ser pessoas hospedeiras, receptivas.
Irmãos, tem uma coisa muito importante que nós queremos enfatizar, resgatar isso. Pessoas são mais importantes do que coisas. Amém, irmão? Amém. Entenda isso. Mas enquanto você estiver idolatrando coisas, enquanto você estiver idolatrando o seu trabalho, enquanto você... Olha, irmão, quantas vezes você... não vou na igreja hoje porque parece que vai chover na África do Sul e eu vou... Eu sinto que o meu filho está com um pouquinho de febre. Eu sinto que vai me dar dor isso, dor aquilo. Eu quero dizer uma coisa para você. Aqui é o lugar de cura. Aqui é o lugar de restauração. Aqui é o lugar de libertação. Está passando mal, aí que você tem que vir. Se chegar aquele cunhado chato, xarope, na hora que chega lá fora de hora, traz esse infeliz aqui para a igreja em nome de Jesus. Aí você começa a dar glória a Deus, porque chegou alguém. Deus tem um propósito. Que propósito? Quem tem o propósito do capeta nessa situação, rapaz? Ninguém fala glória a Deus, aleluia. Então, irmão, cuidado com essa busca desenfreada. Não estou falando que você vai trabalhar e dizer assim: Deus, Senhor, envia 10 mil desse lado, 1000 essa direita, eu quero ser atingido. Você tem que trabalhar assim. Mas lembre-se, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém, irmão? Você pode aplaudir o Senhor por esta promessa? Busca o Senhor, não idolatre. Segunda coisa, o desânimo. Olha só a definição de desânimo. Isso traz abatimento, apatia, debilidade, depressão, derrotismo, desalento, desatação, desconforto, esperança, desespero, desinteresse, desvalor, esgotamento, esmorecimento, estresse, fraqueza, frieza, frio, indiferença, inércia, melancolia, moleza, preguiça, prostração, remissão, tristeza. É o desânimo. Não confunda desânimo com preguiça, irmão. O desânimo não sendo tratado, e você pensa que desânimo é uma coisinha que passa? Não. Desânimo, se não for tratado, desencadeia uma série de sintomas que pode levar à depressão. Uma delas aqui, quem é psicólogo aí pode me depois passar uma informação melhor, mas chama-se distimia. O que é uma distimia? É uma forma leve de depressão, mas no final, se não for tratado, leva até a morte. E todos nós estamos sujeitos a um desânimo na vida. Somos sobrecarregados pelo dia a dia. Sobrecarga de trabalho, cobrança. E quando isso surge, irmão, eles roubam a nossa alegria. Roubam o nosso entusiasmo. A esperança muitas vezes foge. Mas preste bem atenção, irmão. Eu estou falando de gente desanimada com tudo. Não é aquele crente que ele está desanimado para vir na igreja, mas ele não é desanimado para a internet, ele não é desanimado para futebol, ele não é desanimado para ficar até 2, 3 horas da manhã, ele fica até 4, 5 horas da manhã, enquanto não sair o regabofe do casamento, ele não vai embora. Não, eu tenho que comer docinho, eu tenho que comer docinho, eu tenho que comer doce, eu tenho que comer bolo. Larga de ser formigão, rapaz, cria vergonha nessa cara. Ninguém fala Deus agora, né? Mas eu quero dizer para você que o desânimo é uma arma poderosa na mão de Satanás. A situação piora quando vem o mau humor, a tristeza, o vazio toma conta do lugar dos sentimentos bons. Isso pode até ser passageiro, mas se não for tratado, torna-se um problema grave. Porque a pessoa vai perder interesse nas coisas, vai se tornar triste, abatido, emocionalmente pesado e fragilizado, mal-humorado, debilitado. Se cuide, não brinque com desânimo. Não brinque com desânimo. Porque se ele se instalar em você e criar raízes, meu irmão, ele pode chegar, ele vai bater a tua porta,
mas não deixa se instalar. Amém, irmãos? Amém. Faz igual nós fizemos agora mesmo. Engano, desânimo, show! Aqui não. Amém, irmão? Amém. Não deixa se instalar. Não brinque. O engano. 1 carta de Pedro 2, de 1 a 5, deixa assim. Olha só, tem atitudes que é nossa, tem atitude que é de Deus, mas Pedro trata de trata conosco. Diz assim: deixando ou despojando toda malícia, todo engano e todo fingimento, toda inveja e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por eles vocês vão crescendo. Se é que você já provaste que o Senhor é benigno, e chegando para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa, vós também como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por tudo em Cristo Jesus. Escute, irmão, o engano é algo que é sorrateiro, mas tem uma coisa muito interessante: você não entra no engano maior se você começar a rejeitar o engano menor. É por isso que ele fala, olha só o início: rejeitando toda malícia, rejeitando todo engano, todo fingimento. Se você rejeita o engano menor, pode ter certeza, você não cai no engano maior. Não se iluda, irmãos, em nome de Jesus. Aqui, olha aqui para mim, por favor. Tem dia que a gente não está bem, tem dia que a gente perde a unção, perde ou não perde. Aí não é hino, batista ou sauro que vai fazer a gente se alegrar, não. Tem dia que você não está bem. Quando esse dia chegar, não lute sozinho, procure ajuda, alguém precisa orar por você. Amém, irmão? Você tem tantos grupos de WhatsApp, de oração, de intercessão, ponha lá: irmãos, irmãs, ore por mim. Mas não se iluda. Mas Timóteo 4:1, 1 Timóteo 4:1, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, eles darão ouvidos ao espírito enganadores e aos ensinamentos ou às doutrinas que vêm de demônios. Você tem acesso ao YouTube, você tem acesso a um monte de coisas. Irmão, seleciona o que você vai ouvir. Seleciona o que você vai receber. Porque tem muita gente falando heresias. Eu numerei, mas não vou falar aqui porque nós vamos perder tudo. Não perder não, nós vamos tomar muito tempo, mas outra oportunidade a gente fala. Mas o fato é que se você não se alimenta direito, você só corre o risco de ter uma péssima alimentação e ficar desnutrido espiritualmente. Alguns estão achando, e eu tenho conversado com alguns colegas, eles dizem: Marcão, mas como que muita gente está deixando de estar na escola bíblica na minha igreja? Eu falei: meu querido, também lá. Aí você vai perguntar, na maioria das pessoas, por que você não pode estar na escola bíblica? Irmão, a gente escuta das mais diversas desculpas. Pastor, eu senti que quando eu deitei na cama, a hora que eu estava levantando, parece que um trem me abraçou. Eu sei o trem que abraçou. É o Lulu. Eu e você precisamos nos descontaminar do lixo espiritual que está na nossa alma, irmão. E não tem como nós nos descontaminar, de ser limpo dos sentimentos nocivos, se não for pelo poder da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Romanos 8,13 diz assim: porque se viverdes segundo a carne, vocês irão morrer, mas se pelo Espírito viverem, vocês vão mortificar as obras do vosso corpo, aí vocês vão viver.
2 Coríntios 11, 3 e 4, porque assim como Eva foi enganada pelas mentiras da serpente, eu tenho medo, Paulo expressando naquela igreja, eu tenho medo que a mente de vocês sejam corrompidas e vocês abandonem a devoção sincera e pura a Cristo, porque vocês suportam com alegria qualquer um que chegue e anuncie um Jesus diferente daquele que nos anunciamos, e aceitam um Espírito e um Evangelho completamente diferente do Espírito de Deus, do Evangelho que receberam de nós. Paulo preocupado com a igreja, porque a igreja estava recebendo um Jesus diferente, um Evangelho diferente. Gálatas, ele trabalha a mesma coisa. Você quer ver só como umas heresias meia doida? Irmão, isso dá televisivo, hein? Se você quiser participar da celebração da ceia conosco, você pode participar conosco. Pega o seu pão, o seu cálice, e juntos aqui nós podemos participar. Ô, meu irmão, a Bíblia fala que é juntos, um esperando pelo outro. Pela televisão, agora nós vamos celebrar a ceia. Oh, Deus. Tem gente batizando o pé, irmão. Acredite, Deus me deu revelação que eu tenho que apenas batizar os pés. É o suficiente. Heresia. Tem gente com essa unção de Absalão. Sabe qual era? Quando Davi recebe a notícia que o seu filho Absalão morreu, ele começa a dizer: Absalão, meu filho, Absalão, meu filho, Absalão, meu filho. Ele estava chorando por causa do filho, mas aquele irmãozinho, ele abre a Bíblia, vamos ver o que Deus fala, e ele pega: Absalão, meu filho. Eu entendi, Absalão, Deus mandou abrir um salão. Alguns não caíram a ficha, depois eu conto de novo. O que eu quero dizer para você? Está assim, é qualquer um metendo a mão na sua cabeça para orar, é qualquer um trazendo uma revelação que não tem nada a ver, é qualquer um querendo, irmão, em nome de Jesus, rejeita esse espírito de engano, aquilo que não vem pela palavra de Deus, não vem pelo poder de Deus, aquilo que não esclarece a palavra de Deus, aquilo que centraliza muito o homem, rejeita, centralize-se na palavra de Deus. O que está escrito da palavra está aqui, não está, meu irmão? Ó, Deus não é responsável. Amém, irmão? Amém. E existem 3 falsas doutrinas atuantes nas igrejas de hoje. Primeira delas, estão anunciando outro Jesus. Eu vou citar aqui sem medo, e vocês vão compreender. O que eu vi de crente fazendo propaganda política, tanto de um lado como do outro, aleluia, glória a Deus. Irmão, em nome de Jesus, triplica essa propaganda falando de Jesus dessa internet. Bombardeia o Facebook, Jesus ama você, Jesus é tudo, Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o Messias, Jesus vai voltar. Você faz isso com o seu candidato, por que você não pode fazer com Jesus, o Senhor dos Senhores e o nosso Mestre? Amém, irmão? Amanhã eu quero ver, hein? Amanhã eu vou fazer o pastoreio do Facebook. Aquela igreja estava vivendo um espírito diferente. Estava absolvendo o evangelho diferente. Um evangelho que centraliza o homem. Mas nós anunciamos um evangelho que é o poder de Deus para transformar todo o homem. Amém, irmãos? Segunda lição, querido amado irmão. A apostasia antecede a volta do Senhor Jesus para buscar a sua igreja. Isso é fato. 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 4, trata a respeito disso. Porque o espírito do anticristo já está sendo manifesto. E não vai demorar muito para que ele possa se revelar de uma forma física. Esse espírito do anticristo já está enganando muita gente. E uma das ações é levar o mundo a se rebelar contra Deus, a rejeitar a pessoa de Cristo. E uma das ações e manifestações é o espírito de engano, realizando milagres. Mas esses milagres virão pelo poder de Satanás, porque nada mais é do que Satanás querer ser adorado no lugar de Deus.
E uma ação muito propagada nesses últimos dias, vocês vão de convir comigo, querida amada irmã, é que o diabo não existe. Eles estão anunciando hoje, o número de ateus, já está uma associação de ex-cristãos atualmente ateus. O diabo não existe. Nós temos que amar todo mundo, nós temos que, sabe, parece que um monte de maconheiro que prega umas coisas doidas, um monte de pastor que eu não sei o que cheira antes de subir num púlpito, e vem falar um monte de asneira totalmente fora da palavra de Deus. Irmão, discirna pela palavra de Deus. Mas a apostasia antecede a volta de Jesus. Se eu estou dizendo isso para você, compartilhando com você, entenda, Jesus está mais próximo da onde nós podemos imaginar. Não se iluda, o arrebatamento da igreja é certo. Você pode repetir comigo? Não se iluda, irmão. O arrebatamento da igreja é certo. É certo, é certo, é certo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Essa deve ser a posição da igreja. Vem, Senhor Jesus. Mas esse Maranata não é aquele que era Maranata, Jesus venha logo, pelo amor de Deus, e esse mundo está terrível. Não é isso não, é dizer o seguinte: Maranata, nós cremos na sua volta, Senhor. Amém, irmãos? Terceira lição: a apostasia não impedirá a igreja continuar a sua missão. Amém, irmão? A apostasia não vai impedir a igreja continuar a sua missão. E existe aqui uma estratégia do inimigo, como eu já disse antes: heresia, doutrina de demônios, engano, mentira. Mas nós temos uma missão: anunciar o evangelho de Jesus, proclamar o reino de Deus, firmado numa palavra: as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, não vão prevalecer. Então nós vamos avançar, nós vamos prosseguir, nós vamos anunciar. Só Jesus salva. Repita comigo: só Jesus salva. Só o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Amém, irmãos? Então a apostasia não impede a igreja avançar. A posição dela, ela é importante. 1 Coríntios 4:20 diz: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Romanos 14:17-19, porque o reino de Deus não consiste na comida nem bebida, mas na justiça, paz e alegria no Espírito Santo, porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceita aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Amém, irmãos? Esse é o papel fundamental da igreja. Sigamos as coisas que vão proporcionar a paz e a edificação para os outros. Estávamos hoje ali no NAGE. Benção. Quem estava hoje no NAGE lá? Benção, irmãos? Benção, né? Você aceita uma caneta? De graça. Obrigado. Quer uma oração? Eu quero. Mas ali eu vi muita gente fugindo da oração, como o diabo foge da cruz. Não, obrigado. Mas quer a caneta, abençoado. Irmãos, preste bem atenção que eu quero dizer para você. Escute. Eu não olhei o Face, nem sei. Mas eu imagino que os maiores críticos, quando se faz uma ação dessa, não são as pessoas não crentes. São os próprios crentes. São os que mais põem o bedelho e diz: O evangelho é o poder de Deus para transformar. E essa ação não vai ficar parada por aí não, viu, irmãos? Não vai ficar aí só restrito a esses 2 domingos não. Vai vir muito mais coisas, sabe por quê? A ordem é avançar. A ordem é avançar. É avançar. Os mimizeiros, mimimi. Fique tranquilo.
Quer mamadeira? Nós vamos dar mamadeira. Um chucão de 2 litros, mama, abençoado. Porque o diabo quer que você se sinta desanimado, frustrado, decepcionado. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. E aqueles que têm vida, rios de água viva fluirão de dentro do seu ventre. Isso é coisa para crente, amém, irmão? Em nome de Jesus. Até colocaram uma reportagem lá, como que é? Água vento, não é... Caneta ungida. Pastor entregando caneta ungida. Vê se pode. Esse povo é figura, irmão. Mas não tem problema não. Semana que vem a gente vai entregar água benta também e vai embora, né? Vai entupir esse povo de água benta aí, não tem problema nenhum não. Vamos lá. Nós temos uma missão, irmão, anunciar o evangelho. Essa é a nossa missão. Você tem que anunciar o evangelho aonde você está. Proclamar a salvação aonde você está. Amém, irmãos? Porque o evangelho é o poder de Deus. Então compreenda uma coisa, Marcos 16, 15, eu quero que você abra a Bíblia aí, por favor. Abra aí, Marcos capítulo 16. Já estamos caminhando para o final, irmãos. O final da primeira etapa. Marcos 16. 15 e 18. Vamos firmar o que é. Irmão, que gostoso ouvir esse xlep, 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 xlep. Legal. Faz tempo que eu não ouvia isso. O povo folheando a Bíblia. Marcos capítulo 16, verso 15 a 18. Você achou aí, irmão? Amém? Anota e grifa aí. Vamos lá. Disse-lhe Jesus: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Eu vou ler, você diga amém no final. Terminando o versículo, você diga amém. E disse-lhe Jesus: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Amém. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amém. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém. Missão na igreja. É a tua missão, é minha missão. Ela é desafiadora, porque vai exigir obreiros. Ela é desafiadora, porque exige intercessão. É uma missão urgente. Irmãos, não foi só gente que estava indo fazer a prova que pediu oração. Teve gente que passou, viu ali a placa, deu a volta com o carro, né, pastor Ednilson? E parou e pediu o quê? Eu quero que vocês orem por mim. Sabe por quê? Tem uma gama de gente sedenta da palavra de Deus. Gente cansada do mundo, gente cansada de falsos discursos. Eles querem ver a manifestação dos filhos de Deus. Amém, irmão? E eu creio que esta nação vai ter uma revolução espiritual tremenda em nome de Jesus. Eu creio que a nossa cidade, olha, irmão, olha que bênção nós estamos tendo nesses últimos tempos. Pai, pensa, o nosso prefeito é um homem de Deus. Merece. Mas ele não faz nada, não faz nada. Irmão, pega 800 mil habitantes. Você no lugar dele faria o quê? Não faço nem questão de estar no lugar dele, irmão. Se você não suporta nem seus filhos, vai aguentar 800 mil habitantes? Ore pelas autoridades. Ore. A nossa Câmara de Vereadores, nossa Assembleia Legislativa, quantos homens evangélicos, a nossa Assembleia, nosso Congresso, quantos homens de Deus, quantos homens que Deus colocou lá, homens que talvez não professam a fé em Cristo Jesus, mas são homens que Deus colocou lá. Interceda, ore, em nome de Jesus, amém, querida?
a apostasia não vai impedir o evangelho de Jesus avançar. Amém? Sabe-se lá se um dia nós não teremos aqui na igreja um vereador, um deputado estadual, sei lá, um homem de Deus que nós podemos colocar lá para realmente redigir leis que realmente seja dentro do padrão. Nós precisamos de homens de Deus lá. Amém, querido? Amém. Né, Paulo? 4 e última. Essa aqui você tem que falar comigo. Vamos lá? 1, 2, 3. Deus está fazendo coisas novas na sua igreja e grandes coisas estão chegando. Amém. Vamos repetir mais forte, bem forte. Vamos lá? 1, 2, 3. Deus está fazendo coisas novas na sua igreja e grandes coisas estão chegando. Amém. Não caiu a ficha. Vou repetir. 1, 2, 3. Deus está fazendo coisas novas na sua igreja e grandes coisas estão chegando. Ouço barulho de chuva. Não é isso que o profeta disse? Ouço, o rei disse, ouço barulho de chuva. E ele olha, o profeta vai e olha, vejo uma nuvem do tamanho de uma mão. Ele olha e vê que é do tamanho de um punho. Mas quando aquela chuva cai, enche todo o vale, enche todo lugar. Querido, talvez você está vendo nenhuma nuvem, talvez você está vendo o dedo de uma nuvem. Mas é o suficiente para Deus derramar e fazer o que Ele quer fazer em nome de Jesus. O que Ele está dizendo é o seguinte: por mais que seja pequena a nuvem, nós não podemos perder a esperança de que Deus está no controle de tudo. 99% pode dar contra, irmão, 99% pode estar contra, mas se 1% é uma questão de fé, fixa e se firme nesse 1%, porque um com Deus é maioria. Um com Deus é maioria. E você não pode deixar, por isso que eu creio, grandes coisas estão por vir. Vai preparando já, gurizada, esse hino agora já. Essa coisa nova, irmão, também insere um avivamento do derramado do Espírito Santo em nossas vidas. Jesus não vai vir buscar uma igreja acovardada, encantoada, como se chegasse um general, eu vim resgatar vocês. Não, 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 irmãos. Jesus virá buscar uma igreja vibrante, vencedora, da qual que quando a igreja for retirada, o mundo vai sentir falta, as pessoas vão sentir falta. Cadê aquela igreja? Eles vão procurar onde orar e não vão encontrar, porque a igreja já não vai estar mais, eles vão sentir falta. 2 Coríntios 3, 16, 17. Quando você se converte ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém, irmão? Todos os dias, o Espírito Santo trabalhando, restaurando, fortalecendo, animando. Toda vez que Deus faz algo novo na sua igreja, irmão, esse novo se refere à renovação espiritual. É uma limpeza que o Senhor pega e faz o seguinte: vamos tirar todo o lixo, toda idolatria, todo engano, toda mentira, sejam despojados da vida de vocês, e eu vou derramar um óleo novo, uma unção nova, uma alegria nova. Irmãos, nossos cultos têm que ser de renovação todos os domingos. Os nossos encontros, as nossas células têm que ser o DNA de Jesus. Os encontros nossos com Jesus têm que ser marcante. Não pode ser simplesmente como você estivesse indo ao shopping. Não pode ser como se nós estivéssemos indo simplesmente a um ambiente de festa. Não!
Quando você vem para a presença, você sabe que você vai ser tocado pela glória do Senhor, e você não vai sair da mesma forma que entrou, porque é a presença dele que faz a diferença. Há coisa nova vindo por aí. Deus não quer que o nosso chamado se corrompa, irmão. Deus não quer que o nosso chamado vá para a apostasia. Ele quer contemplar em nós, não um coração endurecido, mas um coração quebrantado, sensível, simples, para cumprir os seus propósitos. Ele quer se mover em nós, mas para se mover, pode ter certeza, Ele vai tirar todo o velho, tudo que não presta. Mas para que isso aconteça, irmãos, renove a sua paixão. Renovar a paixão não é você ficar esperando aqui, Deus faz alguma coisa na minha vida. Renovar a paixão diz o seguinte: Senhor, entrou muita coisa na minha alma, entrou muita coisa no coração, muita amargura, muita tristeza, eu absolvi muitas coisas que não serviram, eu rejeito isso. Irmão, nós temos que fazer isso em nome do Senhor, e o novo de Deus será derramado. Irmão, vai chegar um dia, escute o que eu vou falando, guarda bem, está sendo gravado isso aqui. Está sendo gravado. Vai chegar um dia que esse ministério de louvor vai começar a ministrar, todo ele vai ministrar. Nós vamos entrar num ambiente de atmosfera espiritual, que a gente não vai ficar esperneando, não. Por si só o povo vai se alegrar, ele vai experimentar algo novo de Deus, e Deus manifestará a tua glória, onde as pessoas serão curadas, restauradas. Sabe por quê? Não é por causa do ministério de louvor, é porque o meu coração vai entrar à porta sedento de Deus, sedento da presença, sedento da presença dEle, sedento da alegria dEle, algo novo. Deus, eu quero algo novo para mim, eu preciso de algo novo. E você vai ter prazer de convidar as pessoas para vir. Você vai ter o prazer de convidar as pessoas para ir para Jesus. Renova sua alegria, irmão. Se alegre em estar na presença do Senhor. Nós vamos louvar o Senhor? Vamos. Parece o Stevie Wonder, né? Olha o jeito, se acorrenta. Irmão, você não está fazendo nenhuma corrente de oração não, para ficar amarrado. Você é livre. Jesus te libertou, Jesus te restaurou. Você está no lugar certo, na hora certa. Porque quando você estava lá no mundão, você ficava que nem um mulambento, que nem um mamulengo lá, e pulava e ficava lá todo, né, esfoliado. Na presença do Senhor, nós podemos desfrutar do melhor, em nome do Senhor. Senão você está no lugar errado. Renova a chama do Espírito Santo sobre a tua vida. Chame a presença de Deus sobre você. Chame, diga: Espírito Santo, vem, é sobre mim. Muitos de vocês, irmão, traz uma carga. Escute aqui. Vocês entram para cá trazendo uma carga que nem é de intercessão. Vocês parecem um caminhão caçamba. Vocês trazem tanta coisa da família. Ai, eu quero olhar para o meu filho, eu quero olhar para a minha filha, eu quero olhar para o meu vizinho, para o papagaio, para o cachorro, pela cadela que está dando cria. Eu quero. Irmão, você tem que entrar aqui, é para você. Deus quer visitar você. Deus quer visitar a tua vida, tua vida, tua vida, tua vida. Mas para de carregar aquilo que não é seu. Para de carregar gente que não quer saber de nada. Para de carregar gente que nem filho seu é. Gente que zomba de você. Gente que esculacha você. Gente que esculacha a igreja. Venha para celebrar. Celebre o Senhor. Há algo novo vindo aí. Há uma nova unção sendo derramada aí. Saia desse marasmo. Saia desse ostracismo. Dispensa a frieza. Quebrante-se. E acredite, irmão. Maior é aquele
que está em nós do que aquele que está no mundo. Acredite numa coisa, querido amado irmão. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está. E acredite ainda. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Acredite. Acredite, irmão, numa coisa. Deus sempre tem o melhor para a tua vida. Pastor, nesse mundo, essa apostasia, irmão, cuida da tua vida. Nós estamos numa época de cuidar da nossa vida. Cuida da tua vida. Em todos os aspectos, tá, irmão? Cuida da tua vida. Vai orar mais, vai interceder mais. Vai estar na presença do Senhor. E seja corajoso. Invoque a presença de Deus mais e mais na tua vida. Amém? Vamos jogar frieza fora? Então você fala frieza espiritual. Show! Amém? Vamos ficar em pé.